Jesus Cristo morreu na cruz? É uma pergunta difícil de responder, mas vamos à história, ao estudo que existe sobre o assunto. Grande parte afirma que não, que ele cumpriu a sua missão espiritual, cumpriu a sua missão perante a humanidade, enfim, ele cumpriu tudo aquilo que ele havia sido programado e que ele sabia e se propôs a cumprir. Mas, segundo estudiosos da época, diversos livros, diversos assuntos, dizem que ele foi removido da cruz e ainda com vida. E o sepultamento ocorreu sob a orientação de um muito próspero, distinto e influente mercador, José de Arimateia. José de Arimateia era membro e conselheiro do Sinédrio e em vão havia sido votado contra a condenação de Jesus, o que naquela época, ocasião, não conseguira por causa do imenso poder político contrário e não conseguira atingir aquele objetivo. Dizem que foi ele quem pediu a Pilatos o corpo de Jesus, quem comprou o linho, pagando por ele um alto preço, e quem se encarregou de levar Jesus em estado de coma para seu novo sepulcro, escavado numa rocha nas proximidades do Gólgota. Então, muitas pessoas aceitam esta teoria, porque Jesus era da confraria dos essênios e José de Arimateia era essênio, era um dos componentes importantes daquela fraternidade. Você sabe que, é claro, que Jesus estava muito enfraquecido pelas torturas a que fora submetido. No entanto, apesar disso, a perda de sangue fora relativamente pequena, pelos sinais encontrados no lençol, talvez tenha sido menos de 1 litro. Dizem que experiências cirúrgicas com cadáveres têm demonstrado que a crucificação por cravos não destrói nem os vasos sanguíneos mais importantes, nem qualquer osso. Então, o cravo teria sido introduzido entre 8 ossos do pulso, afastando-os levemente. A perfuração do pé ocorreu no 2º metatarso, ferindo apenas a carne. Depois das feridas maiores terem se fechado, o homem vitimado precisaria apenas de paz e tranquilidade para se restabelecer. 3 dias mais tarde, segundo os estudos, algumas mulheres ousaram se aproximar da sepultura. O Evangelho de São Marcos menciona Maria Madalena, Maria, mãe de Jacó, e Salomé, que traziam bálsamos para o corpo de Jesus. Já no Evangelho de São Mateus, somente 2 mulheres vieram ao túmulo, e segundo São João, apenas Maria Madalena. Porém, todos eles concordam em que o sepulcro estava vazio e que se notava a presença de 1 ou mais homens vestidos de branco. Estes anjos, entre aspas, poderiam muito bem ser membros da ordem essênia, que sempre se vestiam de branco, e provavelmente os únicos inteirados de todo o mistério. Os próprios discípulos pareciam estar completamente perdidos diante dos acontecimentos
quando se encontraram mais tarde com o Mestre. Então, aí Paulo depois encontrou Jesus em Damasco. E em Damasco, Jesus pôde usufruir dos benefícios da proteção essênia. A 5 quilômetros dessa cidade, existe um lugar chamado Maiuan e Issa, ou seja, o lugar em que Jesus viveu. O historiador Mir Kawan citou várias fontes que atestam que Jesus viveu e ensinou nessa localidade após a crucificação. Os adeptos da nova doutrina aumentariam devido ao estudo, ao empenho pessoal de Jesus. Enfim, ainda falam que quando vivia em Damasco, Jesus recebeu uma carta de um rei chamado Nisibis, numa região próxima a Edesa, hoje no Saibim, no lado turco da fronteira com a Síria, pedindo-lhe que viesse curá-lo de uma doença. Jesus, ao que consta, enviou em seu lugar uma promessa de que não tardaria um discípulo querido, Tomás. Parece que depois Jesus, em companhia de sua mãe, seguiu para lá. Enfim, na Turquia existem muitas histórias, sobre a presença de Jesus após a crucificação. Então, como eu diria a você, quem somos nós para dar uma palavra definitiva sobre o assunto? Praticamente impossível. Respeitamos a mediunidade, o poder divino de Cristo, a sua grandiosidade. Quer tenha realmente desencarnado, morrido na cruz ou sobrevivido e posteriormente pregado a sua doutrina. Aí fica muito a critério da capacidade e do conhecimento de cada um.